Isaías 12, um dos trechos mais curtos da Bíblia, está ali entre os top 50 capítulos mais curtinhos da Bíblia. Não é o menor de Isaías, o menor de Isaías é Isaías 4, mas também está ali com o mesmo número de versículos, só 6 versículos, embora com um pouquinho mais de palavras. Isaías 12 diz assim, eu vou lendo e parando, vou ler aqui na versão Almeida Corrigida e Fiel. E dirás naquele dia: graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Todos nós podemos nos identificar com este versículo, porque todos nós já estivemos debaixo da ira do Senhor antes de sermos salvos. Todos nós éramos dignos da ira do Senhor, ainda somos, inclusive, só não recebemos a ira do Senhor não pela nossa dignidade, porque Cristo, se colocou à frente, intercedeu por nós, intercede por nós ainda hoje, nos salvou, mas todos nós estivemos debaixo da ira do Senhor, e todos nós pudemos alcançar o Deus que é o Deus Consolador, o seu Espírito, o Paráclito, que se põe ao nosso lado, que nos guia, que nos conduz, ainda que tropecemos, ainda que erremos, ainda que não estejamos em fidelidade com o Senhor, ainda que estejamos nos dias difíceis em que não oramos, nos dias em que não clamamos, nos dias em que não estudamos a palavra do Senhor, nos dias em que desobedecemos as orientações dele, nos dias em que estamos sem paciência, nos dias mais complicados, o Espírito de Deus nos consola. Quando estamos nas tristezas, o Espírito de Deus nos consola, o Paráclito nos consola, nas dificuldades Ele nos consola, no trabalho Ele nos consola, Ele nos orienta como Ele é o Consolador Paráclito que se põe ao lado. Ele nos guia, Ele nos ajuda a tomar as decisões no mercado de compra de alimentos, no mercado financeiro. Ele nos auxilia, Ele é Paráclito. Ele nos ajuda na condução dos filhos, Ele nos ajuda no momento de corrigir, Ele nos ajuda como corrigir, Ele nos ajuda, Ele nos consola, ainda que todos nós tenhamos sido dignos de correção dEle, não só de correção, mas de destruição dEle. O Espírito de Deus se coloca ao nosso lado e nos conduz, e nós cantamos alegremente hoje porque estamos salvos. Aleluia. O Senhor continua no versículo 2: eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei, não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. O nosso Deus é a nossa salvação, o nosso Deus é o motivo de não sermos consumidos, o nosso Deus é o motivo de termos alegria, mesmo quando a gente não consegue produzir, de termos benignidade, mesmo quando a gente tem dificuldade de produzir, de termos justiça, mesmo quando temos dificuldade de produzir, todos os frutos de Gálatas 5. Ainda que nós estejamos com dificuldade de produzir, uns mais depressivos, uns com dificuldade de seguirem no caminho da honestidade, uns com dificuldade de terem mansidão, uns com dificuldade na benignidade, uns com dificuldade na fé, inclusive, sempre vacilantes na fé, mas o Senhor está mesmo fazendo isso, mas o Senhor existe mesmo. As pessoas que se consultam, o Senhor nos auxilia na produção dos frutos, porque Ele é o nosso Consolador e Ele nos tirou de debaixo da ira. E como estamos debaixo da salvação, os frutos são produzidos em nós também sobrenaturalmente, não segundo a nossa vontade, não segundo as nossas capacidades, mas segundo a nossa entrega para Ele, e confiando, aqui diz a palavra, não temerei, porque estou debaixo da salvação. Debaixo da salvação estamos debaixo do perfeito amor que lança fora o temor, ou o verdadeiro amor que lança fora todo medo, em algumas traduções. Estando debaixo deste amor, desta salvação, não temos por que temer, porque Ele produz em nós a esperança, a benignidade, a verdade, a justiça, o amor, a mansidão, a temperança, a bondade. Ele produz em nós todas essas coisas, e nós não temos por que temer. A nossa salvação está assegurada, nós temos segurança em Cristo, e Ele é o nosso condutor dos nossos caminhos, mesmo quando nós tropeçamos, mesmo quando nós nos sentimos indignos, e somos indignos mesmo na salvação, porque relembro que não é pela nossa obra. E vós com alegria me tirareis águas das fontes da salvação. E nós hoje vivemos já esta profecia, que já se cumpriu para nós já temos acesso às fontes da salvação,
Jesus, quando estava no Hatzukot, lá na festa dos tabernáculos, ele chegou no meio da festa e ele falou que todo mundo lá entendeu, que aquela abundância de águas que estava lá em Jeremias, a abundância de águas que estava em Joel, estava se cumprindo ali. Jesus estava na festa onde ele celebrava, entre outras coisas, também a presença da chuva na terra de Israel, assegurando o alimento, assegurando a manutenção do povo de Deus. E ele falou: eu sou a fonte das águas, eu sou a fonte, e nós temos acesso às águas. Quando Isaías 12 foi escrito, as pessoas ainda não tinham acesso. Vós com alegria tirareis. No futuro, Jesus veio uns 700 anos depois de Isaías, das águas das fontes da salvação, e para nós esse dia já chegou. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. E já se cumpriu a profecia, já estamos fora de debaixo da maldição, já estamos com acesso à salvação, já temos o Paráclito, que é o nosso Consolador, já temos acesso à fonte das águas, e portanto a nossa segurança em Cristo é absoluta, ela não é relativa, ela é absoluta. E nós também podemos aqui, vamos ler aqui, ó, o que nós podemos fazer aqui? Nós invocaremos o seu nome e faremos notórios os seus feitos entre as nações. Hoje já se cumpriu também nas nossas vidas o que Cristo falou logo antes de ascender, de levar a toda a criatura até os confins da terra a palavra de Deus. Hoje nós já podemos fazer, devemos amar fazer isso, notórios os feitos do Senhor entre todos os povos. A promessa feita a Abraão de que todas as nações da terra seriam benditas a partir dali já se cumpriu. E hoje a salvação está disponível não apenas àqueles que são do povo geneticamente ligados a Abraão, mas de todos os povos a quem essa palavra é anunciada. Hoje nós levamos conosco a palavra das águas e da fonte das águas. O Espírito daquele que é a fonte das águas nos acompanha quando nós vamos entrando para os povos carregando o estandarte de Cristo. E portanto nós podemos anunciar que o reino de Deus é chegado para todos aqueles que querem, assim como Cristo anunciava, como os apóstolos anunciavam. E nós podemos expandir o reino de Deus para todos os confins da terra, coisa que aqueles que leram esta palavra no dia em que ela foi escrita ainda não podiam, porque a salvação não estava disponível a todos os povos da terra. Hoje nós vivemos o cumprimento desta palavra. Continuando aqui no penúltimo versículo: cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra. Nós cantamos, nos alegramos no Senhor. Quando o povo, inclusive lá no Velho Testamento, saiu do Egito, fez a famosa celebração em que Miriam pegou o tamborim, tocou junto com todas as mulheres, os homens todos acompanharam com os cânticos. Nós temos inclusive o Salmo que canta esta passagem. Temos lá em Êxodo o que eles cantaram, e eles falaram: o Senhor derrubou o cavalo e o cavaleiro, a vitória está garantida. Nós conseguimos, nós vencemos na força do Senhor, não na nossa força, mas na força do Senhor nós vencemos. E hoje nós podemos cantar este cântico a todos os povos, anunciando: para você também chegou, para vocês também chegou, para os sírios e para os turcos que estão lá em tristeza, que estão agora em agonia, mas alegrem-se, já chegou a salvação. Nós podemos cantar para vocês, podemos cantar para todos os povos, podemos cantar com júbilo e alegria, porque nós não tememos, ainda que estivéssemos nós todos nos escombros, debaixo dos escombros. Agora aqui nós poderíamos debaixo dos escombros cantar, porque nós sabemos qual é o nosso destino, nós sabemos qual é a nossa alegria, a nossa salvação está garantida, e os fatos não podem mudar esta verdade, as nossas circunstâncias não podem mudar esta verdade, as nossas tristezas não podem mudar essa verdade, as nossas doenças curáveis ou incuráveis, à luz da ciência, para o Senhor nada é incurável, mas ainda que o Senhor nos entregue as doenças incuráveis e que estejamos terminais no leito de morte, a nossa salvação está assegurada e nós podemos cantar mesmo com dores e mesmo com tristezas. E o Senhor termina ali no último versículo dizendo assim:
Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Porque conforme Jesus falou, onde dois ou mais clamam pelo Senhor, lá está Ele no nosso meio. Ele está aqui agora no nosso meio. Ele está agindo aqui agora, Ele está falando aos nossos corações agora, Ele está aplicando esta palavra ao caso concreto das nossas vidas agora, para o hoje, para o amanhã, para o que ainda estamos vivendo de ontem, para as nossas circunstâncias, para o nosso dia, para as nossas contas bancárias, como quer que elas estejam, para os nossos relacionamentos com as nossas famílias, como quer que estejam. Isso está sendo aplicado aqui agora ao nosso coração, porque nós somos Sião hoje. Nós já fomos enxertados, nós já estamos garantidos, e a palavra do Senhor se cumpre para nós como se cumpria para o povo de Israel lá atrás. E agora a alegria do povo de Israel está quando voltar a se cumprir para eles aquilo que se cumpriu no passado e que hoje já se cumpre para nós, conforme o apóstolo Paulo falou que ainda tem algo guardado para eles. Agora, terminando de ler aqui Isaías 12, qual é o contexto de Isaías 12? Vem depois de Isaías 11 e antes de Isaías 13. Qual é o contexto dessa palavra em que nós temos salvação assegurada? Eu não vou ler ela todinha porque são capítulos maiores. A salvação está assegurada, nós temos motivo para cantar, nós não temos motivos para temer, nós anunciamos a todos os povos a alegria de termos o Senhor. E qual é este contexto? Bom, este contexto está logo depois da abertura do capítulo anterior, que diz que do tronco de Jessé surgiria um renovo, que nós sabemos qual é o nome, é Jesus Cristo. Ele veio, e o capítulo anterior diz que sobre ele repousaria o seguinte Espírito: o Espírito de entendimento e de conhecimento, o Espírito de fortaleza e de conselho, o Espírito de sabedoria e temor do Senhor. Este Espírito habitou sobre o tronco de Jessé, sobre o renovo do tronco de Jessé, e habita hoje entre nós. Ele está aqui no nosso meio. Este é o motivo da nossa alegria. O Espírito que estava sobre aquele que veio, agora está sobre nós, que hoje estamos aqui, que herdamos este motivo de alegria. O Senhor diz mais, inclusive, sobre ele, disse que este que viria seria aquele que julgaria com justiça e não segundo os seus olhos. Que ele sim nasceu em carne, nasceu sujeito aos mesmos pecados que nós, mas não pecou. Nasceu sujeito às mesmas injustiças que nós, mas não injustiçou. Nasceu sujeito às mesmas incapacidades de fé que nós temos, fraquezas de fé, mas não desistiu, ainda que não tenha sido dele passado o cálice, ele persistiu. Se possível, passe de mim esse cálice. Não foi possível, não foi passado, e ele segurou a barra, como nós devemos segurar a barra, crentes que o Senhor é capaz de nos ajudar, mesmo nas nossas dificuldades. Eu que já fui alcoólatra, inclusive, já estive nessa petição, já fui muitas coisas, entre as quais alcoólatra, ainda que a minha carne um dia grite, eu preciso disso. Eu já fui tabagista, já fui alcoólatra, já fui muitas coisas. Eu consigo porque o Espírito que estava nele hoje está em mim, e este Espírito levava a agir em bênção e piedade, em justiça completa e justiça, conforme o meu irmão Gil já falou várias vezes aqui, cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu lugar de acordo com a vontade de Deus. A vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, coloca cada coisa no seu lugar dentro do meu corpo, dentro das minhas necessidades, e eu consigo porque o Espírito que estava em Cristo hoje está em mim. Este Espírito levava a julgar os pobres, inclusive julgava os pobres, julgava os necessitados. A palavra diz no capítulo anterior, e este mesmo Espírito nos faz também ter essa mesma atenção para com o pobre, para com o necessitado, para com o enfraquecido na fé, o enfraquecido economicamente, o enfraquecido emocionalmente, o enfraquecido espiritualmente. O mesmo Espírito que estava lá, hoje está em nós, nos assegura essa salvação. A palavra nos diz que o lobo habitaria junto com o cordeiro, e Cristo depois falou: eu vos envio como cordeiros no meio dos lobos. Vão com fé, nós não temos medo, não temos motivo para temer, conforme Isaías 12 nos assegurou, e podemos entrar no meio dos lobos, sabendo quem nós somos, qual é a nossa identidade e qual é o nosso pastor. Quando estamos no meio dos lobos, ainda temos aquele que nos consola, conforme Isaías 12, 1. O nosso Consolador, ele é Paráclito.
põe-se ao nosso lado e está conosco mesmo no meio dos lobos. O Senhor falou que nós estaríamos no meio deles como os meninos que apacentam os animais, as feras selvagens. Disse que assim seria, e assim é, ainda que sejamos como meninos. O Senhor disse: como meninos vocês serão. Aqueles que não forem humildes como o menino que Ele colocou no meio, não herdarão o reino dos céus. E por mais improvável que seja, como meninos nós entramos no meio dos lobos, como ovelhas entramos no meio dos lobos e conseguimos apacentar o povo de Deus, mesmo no meio dos lobos. Nós conseguimos, o Senhor nos assegura estas bênçãos. E depois, quando a gente passa para o capítulo seguinte, então, isso é o que vem antes. Aí, depois do que vem antes, eu vou ler aqui rapidinho, depois de tudo isso que eu falei aqui, vem Isaías 12. E dirás naquele dia, nesse dia em que, depois que veio este renovo maravilhoso e que nos fez como meninos que apacentam no meio dos lobos, depois disso, graças te dou ao Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação, e direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome, cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra, exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. E o que vem depois disso? Depois disso, o Senhor nos fala em Isaías 13, que pelos portais entrariam os nobres, e os nobres estarão passados em revista pelo Senhor dos Exércitos. Somos nós. Por conta desta salvação, nós estamos no grupo dos nobres, os nobres que habitam em torno do grande rei, o grande rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, a palavra fiel e verdadeira. Aliás, antes de Isaías 12, lá em Isaías 11, o Senhor também diz isso, que aquele que viria e julgaria os pobres com justiça, os mansos com equidade, este mesmo traria com a sua boca, com o sopro da sua boca, com a vara da sua boca, ele traria correção para os que não são dos justos. E nós também não seríamos dos justos se não estivéssemos salvos pelo Senhor. É só pela misericórdia dele que nós não temos esta vara para nos cortar. Que lá em Apocalipse, o Senhor depois diz em Apocalipse 19 que da sua boca saía uma espada cortante, a palavra de Deus, é o nome pelo qual o Senhor é conhecido. E nós não somos furados por essa espada, pelo contrário, como nós somos dele, nós somos dos nobres dele, conforme Isaías 13, ele põe esta espada nas nossas mãos e nós já fomos passados em revista, e com esta espada nós seguimos por toda a terra apregoando com a espada do Senhor. E como apregoamos com a espada do Senhor, cantamos e jubilamos e contamos a todos os povos quão é excelso é o nosso Deus e que grandes coisas ele fez no meio de nós. Lá também diz que no final dos tempos, depois que nós passarmos lutando com o Senhor, passados em revistas, viemos o som, o alarido de grandes nobres descendo sobre os montes, que somos nós, vindo atrás do Senhor Jesus, ele na frente, nós atrás. Cantamos inclusive este louvor hoje, e que o nosso general é Cristo. Nós asseguraremos que a grande Babilônia estará caída e ela ficará inabitada, e sobre ela apenas os animais selvagens. E quando o Senhor fala dos animais selvagens, em outras partes da Bíblia, lá em Isaías 34, ele no meio dos animais selvagens coloca a Lilith, que é uma entidade demoníaca. Só sobrará ela no meio dos escombros e de tudo destruído, porque o velho mundo passará, nós estaremos num novo mundo. O velho mundo, a velha Babilônia estará totalmente destruída e só as entidades demoníacas lá estarão, e nós estaremos em um outro plano com o nosso Deus eternamente, cantando e jubilando, que a salvação nos foi assegurada, porque nós temos motivos para cantar, porque nós não temos medo e porque nós vencemos. Ele venceu antes de nós e por isso temos o bom ânimo de saber que tudo isso que está em Isaías 12 se aplica a nós. E aí eu queria ler mais uma vez Isaías 12. E dirás naquele dia: graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas.
E eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei, não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação, e direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, contai quão é excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Obrigado, Deus nosso, Deus forte, Deus poderoso, a palavra de Deus, fiel e verdadeiro, aquele sobre quem habitou o espírito de conhecimento e sabedoria, de conselho e fortaleza, de entendimento e temor do Senhor dos exércitos, aquele que é o próprio Senhor dos exércitos, aquele cujo nome é sobre todo outro nome, aquele que é o nosso mestre, que é o nosso Cristo, que é o nosso Messias, que é o nosso Paráclito, que é o nosso Consolador, que é o nosso Salvador, que é o nosso Remidor, que é a nossa alegria, que é o nosso Criador, que é a justiça, que é o amor, em quem não há erro nem sombra de variação. Este está no nosso meio, nós somos Sião, nós estaremos na Nova Jerusalém, nós estamos assegurados, nós não temos motivo para temer. Nós cantamos de alegria, pois o Senhor está no nosso meio nos dias de tristeza, nos dias de dores físicas, de dores emocionais, nos dias de incerteza, nos dias de certeza, nos dias de alegria, nos dias de doença, nos dias de saúde, nos dias de pobreza, nos dias de desânimo, nos dias de grande entusiasmo. Em todos os dias o Senhor está conosco, Ele é o nosso Consolador e Ele se põe ao nosso lado, ainda que tenhamos de atravessar a matilha dos lobos, atravessamos tranquilamente, porque o vale da sombra da morte não é motivo de andarmos para trás, porque nós sabemos qual é a vara e qual é o cajado que nos consola e que vai à frente de nós. Vai à frente o nosso Deus e por isso atravessamos. Isaías capítulo 11 fala também daqueles que atravessariam e atravessaram. Nós temos motivo para cantar com júbilo, nós temos motivo para saber qual é o nosso futuro. O que o mundo não pode entender é que a nossa alegria não vem das coisas dessa terra, não vem dos nossos salários, não vem da nossa saúde, não vem da paz nas nossas casas, não vem dos nossos relacionamentos, não vem de quantas coisas estão prometidas nesta terra para nós, não vem da segurança que os homens nos dão, não vem do que o mundo pode oferecer, não vem dos prazeres das coisas dessa terra, porque ainda que possamos provar do melhor dessa terra, conforme Isaías 1, não é este o motivo da nossa alegria. A nossa alegria é que o Consolador já foi à frente e já assegurou, vencendo Ele mesmo o mundo, que nós também venceríamos, ainda que tropecemos, ainda que nos frustremos, ainda que duvidemos, ainda que nos falte um pouco de esperança de vez em quando, ainda que estejamos de vez em quando vacilantes, ainda que estejamos com dores, ainda que estejamos aflitos, ainda que estejamos confusos, ainda que falemos: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, ainda assim Ele já nos garantiu, podemos dormir tranquilos, porque estamos assegurados, estamos sendo passados em revista e um dia veremos de volta atrás dele para derrubar a Babilônia, onde todos os motivos das nossas aflições estavam, e esta Babilônia estará completamente destruída e apenas haverá espaço para Lilith naquele lugar. Nós estaremos em outro local com o nosso Deus, o nosso Senhor, como esposa dele, como noiva remida, entrando para a cerimônia de casamento. Nunca mais escorrerão lágrimas dos nossos olhos, nunca mais haverá noite, nunca mais haverá o terror da noite, nunca mais haverá a peste, nunca mais haverá a mortandade que assola, somente haverá o Senhor e a sua sabedoria, e nós estaremos em plenitude com Ele. O Espírito que hoje de vez em quando rejeitamos, quando somos vacilantes, não poderemos mais rejeitar, pois já estaremos glorificados com Ele. Justificados já estamos, santificados estamos sendo, e glorificados seremos para a honra e glória do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Até, conforme o meu irmão Gil diz, até aqui falou o Senhor, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.